Muito boa noite, você que nos assiste aí pelo YouTube. Para nós é uma grande alegria te ter aqui com a gente. Nós estamos aqui transmitindo esse culto online para edificar, para abençoar a tua vida, mas para nós sermos edificados também, né? O nosso culto é para a glória de Deus, é para exaltar a Deus. Então nós esperamos de fato que você seja edificado, que Deus fale com você, que a sua fé seja nutrida, alimentada e renovada nessa noite. Queria te convidar a fechar os olhos aí na tua casa. Eu sei que é meio complicado reunir todo mundo para assistir um culto online, mas eu queria te convidar a ter um momento de você pegar na mão das pessoas que estão perto de ti, ou fechar os teus olhos, ficar em silêncio e orar junto com a gente. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, obrigado por esse tempo, Deus, porque nós reservamos, Senhor, esse momento para estar contigo, esse momento para te cultuar, para te louvar, Senhor, com a nossa vida, Senhor, mesmo com as dificuldades que nós temos de ter um culto online, Senhor, nós sabemos que Tu é Espírito e vida, Senhor, e Tu podes sim, Senhor, visitar as pessoas, unir as pessoas, Senhor, o Teu Espírito Santo pode sim unir o corpo da igreja agora, Senhor, unir as pessoas, Senhor, e trazer comunhão, edificação, Senhor, até libertação, Senhor, para aqueles que estão, Senhor, em casa, assistindo essa transmissão, Pai. Então visita, Deus, entra nos lares agora, entra nos corações e nas mentes, Senhor, e faz o que Tu faz de melhor, que é redimir o homem, salvar o homem, em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos cantar essa canção que é a resposta à primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade, que a gente usa, né, como literatura aqui na igreja, e a pergunta é: qual é o nosso único consolo na vida e na morte? Nós vamos responder essa questão cantando essa canção. Meu consolo em vida ou em morte é que eu não pertenço a mim. Fui comprado com sangue, eu confesso, eu pertenço só a Ti. Por Deus Pai que decretou e Jesus se entregou, pelo Espírito eu livre sou pra Te seguir. Meu consolo em vida ou em morte é que eu não pertenço a mim. Fui comprado com sangue e eu confesso, eu pertenço só a Ti. Por Deus Pai que decretou e Jesus que se entregou, pelo Espírito eu livre sou pra Te seguir. Jesus, Tu me tomaste para Ti. Graça irresistível eu senti. Por Deus Pai que decretou e Jesus que se entregou, pelo Espírito eu livre sou pra Te seguir. Jesus, Tu me tomaste para Si. Graça irresistível eu senti. Por Deus Pai que decretou e Jesus que se entregou, pelo Espírito eu livre sou pra Te seguir.
Obrigado, Deus, porque a nossa esperança, Senhor, não está em nós mesmos, não está no nosso emprego, não está nas coisas que nós possuímos, mas a nossa esperança, Senhor, está em Ti. Tu é imutável, Tu é eterno, Senhor. Tu é diferente, Senhor, de tudo e de todos, Pai. É por isso que nós colocamos a nossa esperança em Ti, Senhor, porque sabemos que se nós crermos em Ti, nós receberemos de volta a vida eterna. Amém. Estaremos contigo pela eternidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar agora essa canção chamada Boa Nova. Ela é uma canção mais confessional e ela te chama, te convida a ter uma vida de devocional, a poder se deleitar em Deus, em seu Filho Jesus, todos os dias da tua vida. Então eu te convido a prestar atenção nessa canção, a cantar junto com a gente essa canção chamada Boa Nova. Tudo quanto eu tenho pra dizer, eu digo muito pouco com as palavras. Eu presto atenção em Ti, vejo com apreço Teu andar, a imagem mais perfeita da verdade, palavra viva, vida que eu posso tocar, me guia. Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias. Deixa eu viver a boa nova que me faz bem, me deixa amar sem perguntar a quem. Tudo quanto eu tenho pra dizer, eu digo muito pouco com as palavras. Eu presto atenção em Ti, vejo com apreço Teu andar, a imagem mais perfeita da verdade, palavra viva, vida que eu posso tocar, me guia. Mas sou tentado a ir adiando esse dia. Quero me lançar em Ti e me ver completo em Teu Deixa eu viver a boa nova, deixa eu me
Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração, Senhor. Tu é muito mais do que nós podemos cantar, do que nós podemos falar, Senhor. Tu és indescritível, Tu és inigualável, Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, as nossas palavras, Senhor, mas a singeleza também do nosso coração, a chegar diante de um Deus tão tremendo, Senhor, e poder cantar, Senhor, poder abrir o nosso coração e expressar palavras de gratidão e de amor e de devoção a Ti, Pai. Recebe, Senhor, o louvor de cada pessoa que cantou, Senhor, que se conectou, Senhor, que estava no mesmo espírito, Senhor, que nós nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo YouTube. Essa é a nossa pregação, né, de domingo. Então nós vamos continuar meditando no texto de Efésios capítulo 2. Nós começamos na semana passada e a gente está com essa nova série do que é ser igreja, aprendendo a ser igreja novamente após a pandemia. Eu sei que a pandemia não passou ainda, mas nós devemos aprender já a ser igreja, né? Reaprender a ser igreja. Eu vejo que esse tema é um tema pouco falado, ainda mais nos dias de hoje, nesse tempo de teologia do coaching, nesse tempo de teologia da prosperidade. Poucas pessoas estão preocupadas em ser igreja. As pessoas estão preocupadas em extrair de Deus alguma bênção, que Deus faça a vontade da pessoa, e não estão preocupadas em fazer a vontade de Deus, que é ser igreja. Então esse é o nosso intuito de entender o que é ser igreja e procurar ser igreja daqui para frente. Então eu queria orar com vocês. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade de ainda ser igreja, mesmo que de forma online. Nós estamos, Senhor, às vésperas de poder nos reunir novamente, Senhor, presencial. Que o Senhor possa estar conosco aqui no online, assim como o Senhor também se encontra conosco, Senhor, de forma presencial, Pai. Visita cada um, Senhor, abre o entendimento, ilumina as nossas mentes para que a gente possa entender qual é a Tua vontade a partir da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Então eu quero meditar com vocês aqui no texto de Efésios capítulo 2, eu vou ler aqui a partir do versículo 13. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou a paz a vocês que estavam longe e a paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos têm acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo sacrifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, vamos voltar novamente aqui. Na semana passada, eu falei sobre dois aspectos principais
Primeiro, Jesus então inaugura a igreja ali em Mateus, no capítulo 16, falando, né, na verdade Pedro faz essa revelação, né, em que Cristo já havia falado que ele era o Filho de Deus, que ele era o Cristo esperado, que ele era o Messias. Então, Pedro reconhece então que Jesus é o Filho de Deus. Então a pedra angular, onde tudo começa a igreja de Jesus, é com a revelação de que ele é Deus. E isso muda tudo na vida de uma pessoa. Uma coisa é você achar as palavras de Jesus bonitas, você se emocionar com as palavras de Jesus. Outra coisa é você crer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Criador e o sustentador de todo o universo. Existe um abismo de diferença entre uma coisa e outra. Então, essa igreja é construída sobre este fundamento. Quem anuncia isso a nós são os apóstolos, as testemunhas oculares da morte e da ressurreição de Jesus, da vida de Jesus, da doutrina de Jesus. Então os apóstolos nos contam o que Jesus ensinou, como ele viveu, a sua morte e a sua ressurreição. Então por isso que aqui no versículo 20 ele fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então os profetas profetizaram sobre Jesus e os apóstolos também falaram a respeito de Jesus e foram testemunhas oculares da encarnação do Verbo que é Jesus, o Filho de Deus. Então a igreja é um grupo de pessoas que a partir dessa revelação, ela adota um novo estilo de vida, ela começa a seguir Jesus, ela começa a imitar Jesus, ela começa a obedecer a Jesus voluntariamente, ela responde ao chamado que Jesus faz. Um estilo de vida igual ao dos apóstolos. Vocês lembram lá em 1 João que o apóstolo vai dizer aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos e que as nossas mãos apalparam, isso nós anunciamos a vocês. Então o plano de Deus para mim e para a sua vida é ser igreja. E nós precisamos aprender a ser igreja. Não é algo voluntário do ser humano, porque o ser humano ele é rebelde por natureza, ele é inimigo de Deus por natureza. Então quando ele nasce de novo, ele nasce na família de Deus, ele nasce para se relacionar com Deus, com Jesus e com seus outros irmãos, que também foram escolhidos por Deus para serem filhos. Então, não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Quando nós somos batizados por outros discípulos de Jesus. Então nós nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito. E quando nós nascemos no seio da igreja. É por isso que nós precisamos de igreja. É por isso que não existe vida cristã sem igreja. Por mais que você assista cultos online, você precisa participar, você precisa pertencer à família de Deus, você precisa participar e pertencer a uma família real. Então a igreja visível, ela representa a igreja invisível de Jesus, que são todas as pessoas que creem em Jesus. Todas as pessoas que creem em Jesus estão espalhadas pelo mundo. Então, na igreja local, ela representa essa igreja invisível. Então, por isso, o nosso esforço em ser uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela é uma igreja que sabe a sua identidade. Ela não é um bando de consumidores da fé. Pessoas que vão para assistir um bom culto, ouvir uma boa palavra. Não, nós somos uma família, faz parte da nossa identidade. Nós não consumimos igreja, nós produzimos igreja, nós edificamos igreja, nós participamos da igreja. Todos nós participamos juntos da igreja. Isso é ser igreja. Então, aqui nesse texto, eu vou ser bem breve e depois nas próximas pregações eu vou explicar o que cada uma dessas figuras representa e por que Paulo usa essas figuras para representar a igreja. Então, eu falei que a igreja começa com a pedra angular que é Jesus,
sobre o fundamento dos apóstolos. Então, a partir daquilo que os apóstolos nos contaram a respeito de Jesus, nos ensinaram a respeito de Jesus, e a partir da vida deles, da imitação que eles tiveram de Jesus, nós aprendemos a ser igreja. Então, Cristo a pedra angular, o fundamento dos apóstolos é a doutrina que eles nos passaram, e a partir disso nós começamos a ser igreja. Então aqui ele vai falar, Paulo vai usar a primeira analogia, a primeira que eu quero ressaltar é que a igreja é a família de Deus, ou seja, nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós também temos o mesmo irmão mais velho, que é Jesus, e ele é a referência de identidade. Para que nós possamos ser filhos de Deus, nós temos que fazer morrer o nosso velho homem, para que Cristo possa viver em nós. E a nossa nova identidade é a identidade de Cristo, Filho do Deus vivo. Olha como é interessante essa figura de nós sermos filhos de Deus. Todo filho tem direito a uma herança. A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo. Ou seja, se Deus é o dono de tudo, é o dono do universo, é o criador do universo, nós somos herdeiros de tudo isso. Só que quando nós recebemos essa herança, nós a recebemos de uma forma responsável. Então a promessa de um novo céu e de uma nova terra, essa é a nossa herança. E nós precisamos cultivar essa herança. Então você acha que você não vai trabalhar na eternidade? A gente vai ter muito trabalho. A gente vai ser mordomo novamente, a gente vai cuidar, a gente vai cultivar essa herança que nós receberemos de Deus. Então, olha só que interessante, assim como um filho, ele nasce a partir do desejo de outras duas pessoas, ou seja, um homem e uma mulher, né, coabitam e têm o desejo de ter um filho. Eu não nasci, né? Aquela famosa frase, eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer, ninguém pediu para nascer. Nós nascemos do desejo de outras pessoas. Nós nascemos do desejo de outras pessoas. Então olha aqui que interessante fala em João no capítulo 1. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, se você é filho de Deus, se você crê no Senhor Jesus, se você crê nessa revelação, isso foi te dado como presente. Pela graça nós somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós para que ninguém se glorie. É o que nós acabamos de ler aqui em Efésios 2, lembra? Como nasce a igreja? A igreja nasce desse desejo de Deus de ter para si uma família, de separar para si um povo. Nós falamos muito sobre a doutrina da eleição, nós fomos eleitos filhos de Deus, né? Fomos adotados como filhos de Deus. Então, primeira figura que você precisa ter na sua mente, que a igreja, ela não é um lugar para você ir, ela é uma família para você pertencer. Quando a gente fala de igreja, a gente não fala de um lugar onde nós nos reunimos, nós falamos de uma família a quem nós pertencemos. Quando nós falamos o casulo, nós não pensamos no lugar onde nós nos encontramos, até inclusive nós vamos nos reunir num outro lugar que não é o lugar normal onde nós nos reunimos. Mas nós continuamos sendo a mesma família. Nós continuamos sendo a mesma família. Dá pra gente ver na narrativa bíblica como a família permanecia junto. Quando a família de Abraão se mudava, todo mundo ia junto, os filhos iam junto. Eu já pensei em me mudar várias vezes de Porto Alegre. E todas as vezes que eu paro para pensar em me mudar de Porto Alegre, né, e fazer a vida em outro lugar, enfim, eu já pensei nisso várias vezes. A coisa que mais pesava era que eu ia ficar longe da minha família. E daí eu parei para pensar
como é que eu ia fazer para levar toda a minha família junto para esse novo lugar onde eu queria morar. Então, mais importante do que o lugar onde nós estamos é com quem nós estamos. É se a nossa família está junto. Então nós podemos nos reunir numa casa, nós podemos nos reunir num pub, que nem nós fazíamos, nós podemos nos reunir no prédio de que é o prédio de uma igreja, né? O prédio de uma igreja. Né? A igreja é a comunidade, a igreja é a família. Essa família tem um prédio onde ela se reúne para cultuar a Deus, para celebrar a Deus. Então nós podemos nos reunir em qualquer lugar. O importante é o porquê nós nos reunimos, que é por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, e com quem, que são as outras pessoas que também creem em Jesus e têm a Deus por seu Pai e a Jesus, né, como irmão. Então, uma família, preste bem atenção, uma família, igreja é família. Se a nossa igreja, se a nossa comunidade de irmãos, ela não tem se parecido com uma família, nós temos uma igreja doente. Então nós precisamos ser e aprender a ser família, para que a gente possa ser igreja como Deus pensou que ela deveria ser. A outra figura aqui é a figura de um corpo. Aqui fala no versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então, ele nos uniu em um só corpo. Se nós pensar nessa figura de um corpo, o corpo ele apresenta dependência. Não existe corpo de uma célula só, né? Só um ser unicelular. Eu gosto de brincar com o pessoal que não existe a ameba de Jesus. Existe o corpo de Cristo, no qual eu sou um membro desse corpo. E todos esses membros, eles dependem um do outro para sobreviver, e da cabeça que é Cristo também, que é quem vai coordenar todo esse corpo. Então, a gente precisa do sangue, do oxigênio bombeado, né, pelo pulmão, do sangue bombeado pelo coração. A gente precisa que esse corpo funcione todo ele para que ele possa viver, né? Então, nós temos essa figura do corpo, mostra dependência, nós somos dependentes um do outro. Eu acho que essa é a questão mais difícil para o ser humano de ser igreja, é reconhecer que eu dependo do Johnny, que eu dependo das outras pessoas da igreja para ser igreja. E não existe igreja sozinha. Eu dependo de mais pessoas para ser igreja. Para ser pastor, eu também preciso de pessoas, porque eu preciso pastorear pessoas. Eu sou o pastor de pessoas que me têm como seu pastor. E eu só sou igreja quando uma igreja me tem como membro dessa igreja. Isso precisa ficar bem claro. A igreja precisa reconhecer que os seus membros são membros da igreja. E nós precisamos uns dos outros para ser igreja. E olha só, aí o corpo, ele apresenta diversidade, mas também unidade. Existem vários tipos de membros, com várias características e funções diferentes, mas que compõem uma unidade. Tudo que existe no universo é composto por uma unidade chamada átomo. Então são prótons, elétrons e nêutrons que juntos, né, formam uma unidade. Então o nosso corpo também é formado por vários átomos diferentes. Tudo que existe no universo é composto. O Adalto Lourenço diz que ele é um cientista, né? Estudou física, estudou matemática, ele trabalhou na NASA, então ele escreveu um livro falando sobre isso, sobre o criacionismo. Ele falou que o Criador deixou a sua assinatura na criação, em que tudo é formado por átomos, prótons, nêutrons e elétrons. Tudo que compõe o universo é
composto por essa unidade chamada átomo. Deus é uma unidade de 3 partes, assim como os átomos são unidades de 3 partes. Então, olha que bonito essa figura. O corpo de Cristo mostra para o mundo que existe um Deus que criou todas as coisas e a ordem que ele criou essas coisas. Existe uma ordem. Quanto mais organizado o corpo, quanto mais funcional, quanto mais saudável o corpo, mais ele representa a imagem de Deus. É engraçado que tudo que existe é formado por unidades, né? Tudo é coletivo. Só o ser humano, ele quer ser único. Ele quer ser autônomo. Ele quer ser individual. Então, isso é reflexo do pecado. A dificuldade que a gente tem de ser igreja é reflexo do pecado. A dificuldade que a gente tem de se unir pelo propósito é fruto do pecado. Então tudo que demanda contra a unidade da igreja é fruto do pecado. Deus é uma unidade, como eu falei, são 3 em 1. Quando a gente vê uma igreja unida, a gente revela que a gente se parece com Jesus. Se nós cremos e amamos um Deus trino, nossa fé não pode ser individualista. A nossa fé é comunitária. Então na igreja não deveria haver espaço para o ego, para a vaidade, para o orgulho e para a soberba. Quanto mais libertos do pecado, nós estivermos, mais nós colaboraremos para a unidade da igreja. Mais a gente vai colaborar para a unidade da igreja. E quanto mais pecadores nós formos, mais a gente vai se voltar contra a igreja, mais a gente vai se rebelar contra a igreja, vai brigar com os irmãos, vai divergir, vai contender com os irmãos e a gente vai estar errando o alvo, a gente vai estar fugindo do propósito de Deus para nós, que é ser igreja. O propósito para mim e para você é ser igreja, é ser uma família para o Pai, um corpo para o Filho, em que nós somos o corpo e Jesus é o cabeça. Uma igreja saudável é uma igreja em que os membros estão preocupados em unir, em servir, em zelar, em edificar, em cooperar uns com os outros. Uma igreja doente é uma igreja cheia de pessoas vaidosas, caprichosas, que buscam apenas os seus interesses, que buscam apenas ser servidas e não servir. Essa é a diferença. Então que a gente possa olhar para nós mesmos, para ver se a gente está buscando a igreja para ser servido ou para servir. Buscando a igreja querendo que a nossa vontade seja feita ou que seja feita a vontade de Deus. Então nós precisamos aprender a ser igreja. A última analogia aqui, a última figura é de um templo, é de uma edificação. Que fala aqui no versículo 21 de Efésios 2. Em Cristo Jesus, a pedra angular, nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então, no Antigo Testamento, Deus tinha um templo físico, ele habitava em um lugar físico. Lá no Santo dos Santos, a fumaça, aquela presença de Deus, aquela nuvem de glória, ficava num lugar físico. Então, lá em Jerusalém, numa cidade, tinha um templo, onde dentro desse templo tinha um lugar específico onde a presença de Deus habitava fisicamente. E agora na nova aliança o véu se rasgou e a presença de Deus passou a habitar dentro do ser humano. E quando nós juntos estamos no mesmo propósito de fazer igreja, de reconhecer Jesus, estamos unidos por causa do nome de Jesus, a presença de Deus vem para o nosso meio. É por isso que nós não acreditamos em culto online. É por isso que nós acreditamos que a igreja, ela é sim um ajuntamento de pessoas.
No próprio termo grego, eclesia, é um ajuntamento de pessoas, é uma assembleia de pessoas. Quando o povo de Deus se reúne por causa do nome de Jesus, aí sim o Espírito de Deus vem habitar no meio de nós. Essa é a figura desse templo. Então eu sou uma pedra que compõe esse templo. Uma pedra não é uma edificação. Uma pedra junto de outras pedras se torna um edifício. Um edifício só não é uma pedra. Um edifício é um conjunto de pedras que se torna uma unidade, onde pessoas podem habitar dentro desse edifício. Então nós nos tornamos edifício, casa de Deus, templo, quando nós nos unimos. Quando nós nos unimos. E para finalizar, depois, agora nas próximas pregações, eu quero trabalhar com vocês as implicações e todos os textos que falam a respeito da igreja ser família de Deus, as implicações e os textos que falam a respeito da igreja ser edificação, ser edifício, ser corpo e ser templo. A gente vai trabalhar isso ponto a ponto nas próximas pregações. Então, Jesus, na sua última oração, lá em João capítulo 17, ele vai falar que o desejo dele é que nós sejamos um, assim como ele e o Pai são um. E as pessoas viriam, e se converteriam, e se arrependeriam, e reconheceriam que nós somos filhos de Deus e que Deus é o Deus verdadeiro quando nós formos um, assim como Jesus e o Pai são um. Então, eu queria deixar bem claro aqui para todos que o desejo de Deus para a sua e para a minha vida. As pessoas têm ido à igreja para entender qual é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o plano de Deus para a minha vida? O plano de Deus para a minha e para a sua vida é ser igreja. E tudo que Deus deseja fazer na humanidade é através da sua igreja. Através da sua igreja. Então, o propósito para mim e para a sua vida, a vontade de Deus revelada na Escritura é que eu e você sejamos igreja. Então, juntos, nós vamos alcançar o nosso propósito de vida, que é fazer a vontade de Deus, e nós vamos fazer aquilo que Deus deseja. Isso é ser igreja. Então, nas próximas pregações, nós vamos entender melhor o que é ser igreja, o que é ser corpo de Cristo, o que é ser família de Deus, o que é ser templo do Espírito Santo. Amém? Eu queria orar com vocês para que o Espírito Santo nos ajude a ser igreja. Que através desse entendimento de que Jesus é Deus, que a doutrina dos apóstolos é quem nos conduz a esse conhecimento, que nós somos família de Deus, que nós somos corpo de Cristo, que nós somos um templo para o Espírito Santo, que a gente possa ser cada vez mais igreja, que a gente possa ser uma igreja saudável, para que o Evangelho possa progredir, para que a mensagem do Evangelho possa progredir e para que outras pessoas possam também fazer parte do corpo de Cristo, da família de Deus e do templo do Espírito Santo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra, Senhor. Obrigado por nos ensinar o que é ser igreja. Tem muitas pessoas que estão dentro de um culto agora, que estão frequentando o lugar onde a igreja se reúne, mas que não entenderam nada sobre ser igreja. Nos ajuda, Deus. Traz clareza para nós do que é ser igreja e nos dá poder, Senhor. Nos santifica, Pai, para que a gente possa ser igreja, porque pecadores do jeito que nós somos, nós vamos atrapalhar a Tua igreja. Nós vamos adoecer a Tua igreja. E nós não queremos fazer isso, Pai. Então nos santifica, Deus. Perdoa os nossos pecados, para que a gente possa ser uma igreja saudável, curada, remida pelo Teu Espírito Santo, Deus. Nos ajuda a ser igreja, nos abençoa, nos une nesse propósito de ser igreja cada vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Nós nos encontramos então, agora no dia 10 de outubro, nós vamos nos reunir fisicamente, para a glória de Deus, finalmente, nós vamos nos reunir fisicamente
Nós vamos gravar a nossa mensagem, nós vamos deixar a mensagem disponível no YouTube, mas nós vamos nos reunir, louvar juntos, cantar juntos, né? Ter algum contato físico dentro do possível. Nós vamos dali tomar todas as precauções de higiene, de distanciamento, para que a gente possa cultuar a Deus juntos novamente. Então a gente vai disponibilizar um vídeo falando onde é o endereço da igreja, que é na Avenida Oscar Pereira, número 2406. Nos sábados, às 19 horas, nós vamos estar reunidos ali. E você é nosso convidado para estar. Eu tenho certeza que se você for presencialmente ao culto, a sua experiência de ser igreja vai ser completamente diferente do que apenas assistir uma boa pregação, assistir o vídeo de uma pregação. Então fica aqui o nosso convite, o nosso desejo é que o máximo de pessoas possível possa estar conosco. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar uma curtida no vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. E venha estar conosco nesse próximo sábado, no dia 10 de outubro. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.